Paz do Senhor, que bom saudar você com a paz do Senhor. O mundo precisa de paz. Então, saudar alguém com a paz do Senhor está desejando que haja paz do Senhor para outra pessoa. Então, eu espero que você receba essa paz e que você esteja bem, porque é sempre muito bom me encontrar com você durante a gravação desse vídeo. E hoje nós temos um assunto novo sobre o fermento. Porque o fermento, ele é o símbolo da corrupção e do pecado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos aprender? Vamos! Mas antes, se inscreva, é gratuito, ative as notificações e dê o seu joinha. É muito importante você dar o seu joinha. Não se esqueça de dar o seu joinha. Vai ajudar muito esse vídeo a ir para outras pessoas. Vamos lá? Primeiro texto, livro de Levítico, capítulo 2. Vou pegar minha lupa. Livro de Levítico 2, versículo 11. Diz assim: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Olha só, aqui a gente já tem uma ordenança, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, nós vamos destacar aqui a expressão fermento. Há uma ordenança e então, baseada nessa ordenança, logo tem o que? Uma importância, um grau de importância dentro desse contexto, porque está falando acerca de oferta. E não é oferta para qualquer pessoa, é oferta para Deus. Vamos continuar? Nós vamos agora para o livro de Êxodo, capítulo 12, o versículo 19. Vamos caminhando para a gente ir se aprofundando, ok? Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 19. O texto diz assim, achei aqui. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão fermentado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Então aqui a observância é: nada que possuísse fermento poderia consumir, porque esse texto aqui que nós acabamos de ler está falando acerca da instituição da primeira Páscoa. E aí você começa a observar lá para frente, nós vamos caminhando e a gente vai entender por que aponta para a corrupção e para o pecado. Então eu começo a observar aqui a ordenança de Deus para que aquela oferta não fosse modificada, ok? Então os pães deveriam ser sem fermento. Agora nós vamos para o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, que foi escrito por Mateus, capítulo 16, o versículo 6, e vamos lá, 16, tá tudo anotadinho ali, o versículo 6, primeiro, diz assim, ó, vamos lá. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eu quero ler aqui no versículo 20 que eu anotei, versículo 12, porque quando Jesus ele fala para os seus discípulos se acautelar, né, tomar cuidado, cautela, acerca do fermento dos fariseus e dos saduceus, os discípulos eles não entendem. Eles não vão compreender o que Jesus estava falando acerca de quê. E quando chega no versículo 12, então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão. Observa aqui na nova aliança, no novo pacto, que aqui agora a gente está aqui no novo pacto, na nova aliança, né? Mas da doutrina dos fariseus. Então, eles não estavam entendendo, eles ficaram questionando aqui no versículo 11, né? Eles não compreenderam, diz assim, como não compreendeste que não vos faleis a respeito do pão, Jesus não estava se referindo ao pão literal mesmo, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus.
qual era o fermento dos fariseus e dos saduceus? A hipocrisia. A gente vai observar exatamente nos outros textos, a gente vai caminhando. Então, os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus eram ensinamentos hipócritas, ensinamentos errados. Eram ensinamentos que eles colocavam sobre o povo em forma de jugo, de fardo, mas eles mesmos não praticavam. Então, quando a gente observa esse ensinamento que Mateus 16, do versículo 6 e 12, você observa que os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, eles são apresentados como ensinamentos hipócritas, justamente por quê? Porque os ensinamentos deles já estavam o quê? Corrompidos pelos enganos que eles mesmos viviam, ok? Eles apresentavam o quê? Doutrinas equivocadas, doutrinas erradas. E aí a ordem de Jesus era de que eles precisavam se resguardar, se acautelar acerca desse fermento. Então você observa que lá no Antigo Testamento, literalmente o pão, tá? Ele não deveria ser com fermento, onde levedaria toda a massa. Quando você chega no novo pacto, na nova aliança, que onde o período do Novo Testamento, o período neotestamentário, Jesus agora ele vai aplicar esse fermento em forma de uma doutrina errada, ensinamentos corrompidos e hipócritas, ok? Vamos para Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. O primeiro versículo diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Aí Jesus começa a falar com os discípulos. Acautelava, aqui Jesus, observa que agora o negócio vai funilando, vai ficando mais explicado. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Aí Jesus vai dizer que é a hipocrisia. Isso está em Lucas 12, versículo 1 e 2. Então, você começa a observar que o ensinamento bom, quando entra em hipocrisia, ensinamentos errados, doutrinas erradas, distorção do ensino e das doutrinas, é um pão levedado, é um alimento fermentado, onde se perde a sua real essência, ok? Vamos caminhando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 6 e 7, diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui Paulo, ele já vai mais profundo. Ele vai começar a falar que deve se limpar. Limpai-vos do fermento velho, das doutrinas, dos ensinamentos da lei, a hipocrisia dos fariseus, dos ensinamentos corrompidos, distorcidos, para que sejais o quê? Uma nova massa. Como? Que massa? Sem fermento. E aí ele vai aplicar que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso pão sem fermento. Lembra lá no Êxodo que eu li, que deveriam comer pão sem fermento, apontando para quê? Justamente apontando para Jesus Cristo, o pão que viria, a Páscoa que viria, que seria o sacrifício por nós, a morte de Jesus. Então a instituição da primeira Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, está apontando exatamente o quê? Para o Cordeiro que viria e morreria, sem fermento, sem corrupção e sem hipocrisia, ok? Aí eu quero ler aqui no versículo 8, diz assim: pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então você começa a observar como nós devemos ser diante de Cristo, ok?
Vamos avançar um pouco. Então nós vimos em 1 Coríntios 5, né, que nós devemos, né, ser sempre essa massa sem fermento. Nós somos uma nova massa em Cristo, porém sem fermento. Tudo bem? Primeira carta aos Coríntios, aqui mesmo, eu já li no versículo 8, pães sem fermento. O que significa? Pães asmos, pães sem fermento, que aponta para a sinceridade, que aponta para a verdade. E é isso que nós temos que ser. Quando nós falamos de fermento, você que faz bolo, pão, eu sou uma pessoa que eu faço bolo, eu faço pão, para quem não sabe, o fermento, ele altera a massa, ele modifica a massa. Por quê? Porque ele dá um crescimento artificial. Para quem não sabe, essa é a realidade. Tem a massa, tem os ingredientes, tá? E como fazer crescer? Com o fermento. E o que Jesus, e o que a vinda de Jesus, e o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que essa massa que nós nos tornamos em Cristo, ela não pode ter um crescimento artificial. O nosso crescimento é natural, o nosso crescimento é em Deus, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso pão. Nós não precisamos, por quê? Porque quando coloca um fermento na massa que foi feita pelas mãos de Jesus Cristo, o que acontece? Leveda toda a massa, tem um crescimento artificial. E é onde eu quero ler Carta aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 9. Vamos ler? Diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, esse fermento aqui, que Paulo está se referindo, em Gálatas 5, versículo 9, ele está se referindo exatamente o quê? Aos ensinamentos distorcidos dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, enfim, dos hipócritas, dos religiosos. O que Paulo está alertando ali aos Gálatas é que exatamente que eles estavam correndo perigo de perderem a essência daquela massa, né, que vai crescer mediante a palavra. E aí Paulo está dizendo que se colocar um pouco, observe o que ele fala assim, qual é o texto mesmo? Versículo 9, né, que voou aqui. Ah, tá. Um pouco, ele está se referindo, olha, um pouco de fermento leveda. Se leveda, altera, modifica. E é isso que Paulo estava falando, que os gálatas estavam correndo perigo do evangelho que eles receberam de Paulo serem o quê? Passar a ser um evangelho corrompido, distorcido, alterado, adulterado, modificado. É o que está acontecendo nos dias de hoje, já acontecia no primeiro século. E aí você vê Paulo se preocupando com a igreja da Galácia, com os Gálatas, os crentes Gálatas, e hoje acontece uma coisa que é infiltrada no meio de um ensinamento, no meio de uma igreja, distorce o evangelho puro, genuíno, e leveda tudo aquilo que começou tão bem, aquela massa tão saudável, pingou um fermento, começa a distorcer, começa a fugir da verdade, começa a fugir do evangelho puro, do evangelho genuíno. Esse é o perigo. Qual é o perigo? Que esse fermento que simboliza corrupção, quando você começa a ensinar algo que não tem nada a ver, que não é pecado, e é o fermento entrando, e o que? Estragando a massa que começou tão boa. Aí um pecado, uma outra prática, não tem nada a ver, aí entra outro fermento, começa a corrupção, começa a se corromper. Corrupção fala de se corromper nos bons costumes, perder a essência de Deus, e entra outro tipo de fermento, e vai levedando a massa, E a preocupação de Deus é exatamente essa. De quê? De que nós não sejamos corrompidos pelo fermento, pela corrupção, pelo pecado, ok? Por quê? Como eu falei, porque vai ter um crescimento artificial, distorcido, e aquela massa vai
ser totalmente rejeitada por Cristo. Vamos ler para nós finalizarmos. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19, que nos diz assim. Vamos ler o 18 também. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, dos anjos, porque isso estava acontecendo naquela época. Metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, ou seja, inchado, na sua carnal compreensão. Eles estavam aceitando ensinamentos, coisas que não tinha nada a ver com o evangelho puro, saudável, que dava um bom crescimento, e eles estavam inchados, igual o bolo fica, inchado, um crescimento artificial. 19, e não ligado à cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ele está falando. E aí quando você começa a aceitar, né, esse crescimento artificial, e entra o pecado, e entra o fermento, vai inchando, o bolo incha, o pão incha, não é um crescimento original, natural, porque o fermento levedou, modificou. E aí o que tem acontecido? Quantas pessoas, ministérios têm sido modificados por fermento, por pecado, por corrupção, por mentira, por tantas coisas que a Bíblia rejeita, a Bíblia reprova. E aí o que acontece? Vai crescendo e aí a pessoa acha, né, porque a igreja tá cheia, é bonito, Deus está ali dando crescimento. Mentira. É como ele diz aqui, está debalde que é inchado na sua carnal compreensão. Querido, isso é muito profundo, tá? Tem uma profundidade muito grande. Por quê? Porque tudo que cresce não significa que está crescendo de forma saudável, tá? O fermento, ele vai trazer o quê? Esse crescimento artificial. Por isso que esse fermento, ele é símbolo da corrupção e símbolo do pecado. Porque Cristo, a nossa Páscoa, Ele já veio, é Ele que dá o crescimento, é Ele que nos dá uma maturidade, é Ele que nos santifica, é Ele que nos coloca na estatura de varão perfeito e nos coloca do jeito que Deus tem esperado que cheguemos. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, são tantas informações. Se inscreva, ative as notificações, não esqueça, dê o seu joinha e compartilha com seus amigos para eles crescerem também espiritualmente. Paz do Senhor, glória a Deus.